Papo de Redação. Oferecimento Pemasa. Tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Água mineral Caiari. A vida pede. Olá, amigos, boa tarde. Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV, espalhadas por todo o estado de Rondônia. Nós cobrimos praticamente 90% da população do nosso estado. E a vocês que nos acompanham, nosso muito obrigado. Com essa extensão toda o sinal da SIC TV, nós somos a maior rede de televisão em número de emissoras e em abrangência no estado. Então, a vocês que nos dão essa preferência, o nosso muito obrigado. Aliás, a revista Top of Mind desse ano, recém-editada pelo jornalista Leivinha Oliveira, depois vou falar mais sobre isso, mostra aqui a força da marca do Grupo SIC. Quando se fala em empresa jornalística, em emissoras de televisão, em emissoras de rádio, num conglomerado de empresas de comunicação, o primeiro nome que vem à cabeça da população de Porto Velho, de Rondônia, é do Grupo SIC. Então, a vocês que nos prestigiam, a vocês que nos escolheram, a vocês que nos apontaram, o nosso muito obrigado. Temos hoje o prazer de mais uma vez estarmos aqui com a força de marcas importantes. Irmãos Gonçalves, sempre fazendo o melhor para você. Quando o assunto é carro, o nome que vem à cabeça também é o da Pemasa, especializada em carros e representante de marcas importantes também. Aliás, quando o assunto é carro e preço justo também, a Pemasa é especialista. E também nós estamos aqui em nome dessa água aqui, ó, que nos acompanha todo sábado. Água Caiari já está aqui servida para cada um dos participantes dos dinossauros do Papo de Redação. Então, Água Caiari também nos acompanha no programa de hoje. Rondon Cap também está com a gente. Então, está aí empresas, as marcas importantes que assinam este programa. E os dinossauros estão aqui. Os velhinhos, quase todos eles velhinhos, né? Porque o Joaci fica um pouco incomodado, até porque ele veio ainda agora já da sua... como é que é? Qual é o esporte mesmo? Judô. Judô. Os demais não têm mais idade para isso. O Joaci é o homem... pratica ainda o judô. Joaci, aliás, se nós praticássemos judô desde cedo, certamente hoje estaríamos em melhor forma. Com certeza. Não é isso, Joaci? Com certeza. Boa tarde, seu destaque. Esse esporte ajudou muito ele a ficar firme, né? Ajuda muito. Ajuda. Ele ajuda muito. Bem, boa tarde, Everton, boa tarde, Dinos, boa tarde às pessoas presentes aqui, a você, telespectador, você que vai nos assistir em outros momentos, em outros horários, depois no YouTube. E também tem uma novidade, eu acho que está passando ao vivo no YouTube agora, né? A programação da SIC, né? Não só no www.sic.com.br, mas também no YouTube. A gente até pede para você que está nos assistindo aí pelo YouTube, você dá o legalzinho aí, dá o legal que a gente vai... Comenta, compartilha, né? O meu destaque, Everton, é um destaque regional, um destaque do qual
Eu participei essa semana, tive a honra de participar, de ser um dos convidados e assistir ali de perto a homenagem que a Assembleia Legislativa fez, através da propositura do deputado Cirone Deiró, a dois grandes nomes do direito. Um deles, o desembargador Eurico Montenegro Júnior, um homem que teve uma vida pública de 39 anos, uma vida pública ilibadíssima, um homem público cuja conduta é totalmente irretocável, limpa. Todos que ali estavam fizeram questão de exaltar a discrição que teve durante a sua magistratura. Foi procurador do INCRA, foi juiz de direito e logo em seguida desembargador e desempenhou sua função por muito tempo. O decano, o magistrado mais antigo da Corte de Rondônia por muito tempo. E juntamente com ele, o doutor Elton Assis, atual conselheiro da OAB, ex-presidente da seccional Rondônia. Os dois, um potiguar, desembargador Eurico Montenegro, o doutor Elton Assis, goiano, mas agora, a partir de quinta-feira, rondonienses de fato e de direito ali através daquele galardão que receberam da Assembleia Legislativa e do povo rondoniense. Fiquei muito feliz, ali estavam vários juízes, vários desembargadores, vários advogados, os familiares, foi muito emocionante. E acho que essa homenagem ao desembargador Eurico veio tardia, porque ele merecia ter recebido isso há muito mais tempo, mas ainda recebeu, né? E aí eu saúdo e parabenizo o deputado Cirone Deiró pela sua propositura, que de fato foi uma propositura muito acertada. Ambos, tanto o desembargador Eurico quanto o doutor Elton, merecem demais a homenagem que receberam. Muito bem. Sérgio Pires, que faltou o seu compromisso aqui conosco no sábado passado, hoje está de volta. Serginho. Boa tarde, queridos dinos, boa tarde, telespectadores. Quero começar mandando um abraço especial ao doutor Andrei Oliveira, lá do Prontocordes, a toda a sua equipe. Estão cuidando muito bem do meu filhote, Tiago Canova Pires, que está internado lá. Everton, o meu destaque é um destaque caseiro. É a entrevista que o governador Marcos Rocha concedeu ao SIC News nessa semana, abordando temas de grande importância para o Estado. Eu destacaria, entre muitas coisas, os quase 30 bilhões de reais do PAC que estão sendo anunciados como investimentos em obras aqui. Destacaria também as obras do euro. O governador disse que estão agora em fase de colocação dos postes profundos e, segundo ele, é o pior momento, o mais difícil da obra. E ele também disse que daqui a pouco o euro vai começar a aparecer. Falou também sobre os processos que ele está respondendo na Justiça Eleitoral, proposto por adversários. Se disse tranquilo, enfim. Foi uma bela entrevista falando do momento que o Rondônia passa, do fato de sermos campeões nacionais em termos de pleno emprego, enfim. Foi um belo trabalho jornalístico e certamente prestigiado por toda a população rondoniense. Esse é o meu destaque, Everton Leone. Irã Galo, seu destaque, boa tarde. Presidente, boa tarde. Boa tarde à bancada vermelha, a verde e a verde e amarela. E em especial ao meu estimado amigo Sérgio, que obrigado, querido, retornou aqui. Nosso mascote Tiago está se recuperando. Mas eu quero primeiro começar, presidente, parabenizando a SIC TV. Ela encampou essa situação das passagens aéreas aqui no nosso estado, onde nós estamos em último plano. Passagens caríssimas, atendimento péssimo e quero jogar a responsabilidade para os usuários, né? Eu fico muito triste, mas nós temos uma grande juíza aqui em Rondônia, chama-se Elma Torino. Ela está atenta a isso e fez já um levantamento e disse que as ações são julgadas pelo TJ, que por sinal o nosso TJ é considerado um dos melhores do Brasil, tá? Eu estive agora com o corregedor do CNJ, Salomão, em Brasília, eu tive uma audiência com ele, e ele elogiou o nosso TJ.
Então eu fiquei muito lisonjeado, porque a turma só fala mal do nosso Estado e tá aí, né? Nós temos uma justiça correta, uma justiça imparcial. É o óbvio que essas companhias aéreas, que lamentavelmente prestam desserviço para nós, e eu vou dizer mais, um RH péssimo, pessoas sem a menor condição de atender os clientes, mal-humorado, e eu quero dizer para vocês que eu vou retirar desse mau humor a Latam, que é uma companhia que recebe muito bem os passageiros. As outras duas não, sem comentários. Quero também aqui, presidente, falar que nós vamos inaugurar a nova sede do Conselho Federal de Medicina, que será dia 27/9 em Brasília. Esse é um marco da nossa administração. Também eu dei um tiro numa formiga e acertei no elefante. Pedi a candidatura do Conselho Federal de Medicina para sediar o Congresso Mundial de Bioética em Brasília. Eu queria trazer para Rondônia, mas lamentavelmente com esses voos péssimos, nós não podemos trazer um evento de grande magnitude aqui para Rondônia. E quero também dizer, presidente, que quinta-feira eu não pedi não da minha diretoria, eu determinei que elas viessem aqui comigo. Estão chegando quinta-feira toda a diretoria do Conselho Federal de Medicina em Porto Velho. Nós temos uma agenda muito repleta. Nós vamos inicialmente visitar o Hospital de Base, a convite do diretor do Hospital de Base, o Dr. Baroni, que está fazendo uma grande administração. A seguir nós iremos ao Conselho Regional de Medicina, reunir com todos os conselheiros numa plenária, e vamos também prestigiar um evento que vai acontecer lá, que é o Jubileu de Diamante. Eu quero aqui aproveitar, parabenizar a nossa presidente, Ellen, pela magnífica administração que está fazendo à frente do nosso Conselho Regional de Medicina. Digo mais, Sérgio, inclusive nós somos considerados os melhores conselhos em relação na parte de corregedoria, na parte judicante. Nós estamos cumprindo uma das principais funções, que é a parte judicante. Lamentavelmente, julgar colegas. Mas aí eu parabenizo o doutor corregedor, o Cleiton Bar, e a nossa presidente, Ellen. Esse é meu destaque. Tinha mais um destaquezinho aqui, mas eu vou deixar para o próximo sábado, que eu ia falar sobre retinoblastoma, em relação à patologia que acometeu a filha do grande jornalista Tiago Leifert. Ele, inclusive, eu entrei em contato com ele na quarta-feira, pedi para ele se pronunciar no Dia do Médico. Ele vai trazer uma mensagem para o Dia do Médico, nada cobrou da gente, desde que nós encampássemos também a campanha do retinoblastoma. Inclusive, eu ofertei para ele pode usar a logomarca do Conselho Federal de Medicina, essa campanha que é de grande importância. No outro sábado eu vou falar o que é retinoblastoma, que acomete crianças de até 3 anos de idade, e é uma patologia que chama-se olho do gato. Olha aqui, hoje nós vamos ter aqui a presença, depois das 13 horas, do subprocurador-geral de Justiça, Dr. Everton Aguiar, do coordenador do GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente, promotor de justiça Pablo Hernandes Viscardi, e também da promotora de justiça Yara Travalum Viscardi, e também da promotora Nayara Ames. A doutora Yara é coordenadora da Força Tarefa de Conflitos Agrários e, enfim, estarão aqui para falar sobre, especialmente, a operação que eles estão realizando ali no Parque Florestal, uma reserva ambiental que nós temos em Guajará-Mirim, em que teve 5 presos já essa semana. É assunto para daqui a pouquinho, nós vamos correndo no programa hoje. Beni Andrade, seu destaque, por favor. Bem, amigos, boa tarde. Olha aqui, uma notícia boa, viu, gente? O prefeito Hildon Chaves, ele anunciou na última quarta-feira a abertura e o asfaltamento da Avenida Santos Dumont, que vai interligar as avenidas Chiquirito Erce e Jorge Teixeira no espaço alternativo.
É uma obra importante. É uma obra importante, né? E criando aí um novo espaço para um corredor de mobilidade, né? Que vai sair lá no espaço alternativo. E é bom lembrar que, segundo o prefeito, a Avenida Eu quero Santos dizer Dumont, que que vai conectar só quero para lhe ajudar, principalmente ajudar o telespectador. Corredor de mobilidade é o que antes se chamava e que o povo ainda chama de rua ou de avenida, tá certo? Porque corredor de mobilidade, professor Peixoto, alguém entendeu? Não, agora ficou claro, agora ficou. Tá. Ele não gostou, não. Esse negócio de ser prolixo aqui tá pegando por osmose, né? Tá brabo o negócio. Ele tá difícil. Não, Mas ele vai, tá vai. lhe criticando. Vai. Tá bravo. Ele Mas tá lhe pensa bem. criticando. É Mas que eu tô dizendo pra ele que tá bravo. Não, tu andar num corredor de mobilidade é muito melhor do que andar na rua. Que isso, rapaz? Parabéns, Beni. Corredor, eu vou andar com você de braço dado no corredor de mobilidade. Tá, Parabéns. inclusive, outro dia houve uma briga num casal e a mulher expulsou o marido de casa. Voltou. Põe-se no olho do corredor de mobilidade! Acabou, ele vazou. Vazou. Que coisa mais idiota, né? O telespectador tá entendendo a que ponto nós chegamos Ótimo, aqui, ótimo, né? ótimo. Bom, resumindo, gente, Resumindo. essa obra está programada para ser entregue em 90 dias. No entorno dessa obra, o prefeito garantiu que vai ter espaço aí para novos equipamentos, né, para fisicultura, enfim. O pessoal passear, o pessoal caminhar e o pessoal se utilizar do corredor de mobilidade. Tá bom? É mais Então, linda. é isso aí. Parabéns ao Parabéns. prefeito. Né? Com exceção feita ao doutor Irã, tem um bando de idiotas. Não, você também. Eu tô bem quietinho. Tem um bando eu não de abri minha idiotas. boca. Você tá perto dele, não interessa. Não sei de quê. Um velho caindo pelas tabelas. Entendeu? Idiota. É. Idiota. Né? O outro aqui, Eu sou obrigado a concordar com o Beni agora. um causídico que vem se divertir aqui no programa, não sei porquê. Então, o problema é a causa. Ajudou. E o exatamente. outro que gozou do corredor, Beninho. O outro nem sabe por que tá aqui. Nem precisava, né, Beninho? Tá aí, tirando o espaço de algum artista, impressionante. Beninho. Tá tirando o espaço dos artistas. É impressionante. Olha, eu quero dizer que nós estamos aqui na sede do Grupo SIC, situado ao corredor de mobilidade Chiquirito Berto. Professor Peixoto, por favor. Até ele teve que rir agora. Rapaz, quando tem Até dois... ele. Corredor de Bom, deixa eu mobilidade falar Chiquirito coisa Berto séria. 6614. Eu vou, Vamos lá. Vou aproveitar essa bagunça saudável feita com o Beni. Não, feita por mim não. Feita por feita 2, 3 idiotas aqui. Não, peraí. Escuta ali pro lá. ouvido, pelo amor de Deus. O senhor Vossa tem Excelência. que fiscalizar o seu comportamento. Mas eu Está acabei de falar manhaca. bem dele, rapaz. Está manhaca. Eu vou falar mais nada Beni, contigo, não. sou obrigado a concordar contigo também. Que é Mas isso, ele disse rapaz? que a bagunça foi feita contra você, não Sim, isso por que eu falei. você. Obrigado. Eu não que ouvi justiça. isso. Eu quero dizer, mas Beni, daí que eu não entendi assim. Bom, deixa eu trazer uma visão, acho que tem a ver com o que todo mundo falou, inclusive, principalmente, com o Beni falou, com essa brincadeira que foi feita. Nós, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, sei lá, Fala logo, não Escuta fica a gente aí. enrolando não, cara. Pô, É. pelo amor de Deus. eles estão sempre muito atentos. Mas uma coisa que eu acho que eles têm em mente o tempo todo é que este programa tem o condão de separar a inteligência artificial da inteligência real. A sua é Observe artificial. bem. Não, peraí. Ah. A sua propalada inteligência é real ou é Artificial. artificial? Como Olha, é que o seguinte, Não, fala inteligência... logo. Eu vou falar, vou explicar. A minha inteligência é decorrente da minha visão de mundo. Cultura não é inteligência. Cultura é simplesmente o acumulado de saberes.
A inteligência é a capacidade de articulação lógica desses conhecimentos. Nunca, por mais que a inteligência artificial agora ameace milhares de empregos O senhor está dizendo que cultura é coisa de idiota? Não, cultura qualquer um pode ter, inclusive o computador. O computador é uma das coisas mais cultas que eu conheço. Você pergunta para ele quem foi que descobriu o Brasil, ele responde, viu? Ele tem cultura. Você pergunta quem foi que ele estabeleceu a lei da termodinâmica, ele vai dizer. Mas ele não é nada. O ser humano é insubstituível. É essa inteligência verdadeira. Não confunda a inteligência artificial com a capacidade de criação. Então, neste programa, o que a gente tem mostrado, eu acho que é isso. Alguém está entendendo o que ele está dizendo? Eu estou tentando entender. Estou tentando entender. Mas eu acho que ele está falando sobre a rebimbeca da ventoinha. Eu estou falando o seguinte, que as discussões que nascem aqui não são comparáveis a qualquer resultado de inteligência artificial. É comparável, é resultado da interação humana, da capacidade humana de compreender, agir, interagir e dar resposta. Então, as gracinhas do Everton é isso aí, então. As gracinhas do Everton são demonstração de espírito crítico. O que um computador jamais vai fazer. Jamais. Nenhum computador jamais. Olha, uma criança de 2 anos de idade tem mais capacidade de processamento que o mais profundo computador que já foi criado. Mas o computador para. Até o Sérgio Pires? Criado. Até. Não, o Sérgio Pires é uma exceção. Mas, também não pode levar isso aí é destaque. Eu queria saber onde ele letra. quer chegar, Benito. Não, Eu já cheguei. Também não entendi. Eu já cheguei. O ministro Alexandre... Isso não é palanque de comício. Alexandre de Moraes disse hoje de manhã, numa palestra, Hoje de manhã. que a inteligência artificial é a maior coisa que surgiu nos últimos anos, porque ela pode, inclusive, criar vídeos com a voz da pessoa. Pode. E que nem a mãe dele conseguiria saber que é falso. Exato. E aí, para ajudar, ele propôs, então, que se comece a também, como nas redes sociais, a controlar essas questões da inteligência artificial. Gente, eu vou dar vazão aqui nesse início aos nossos recadinhos, porque hoje, daqui a pouco não vai dar tempo. O Edgar Francisco e a Cida estão nos acompanhando e dizendo que o Sérgio Pires voltou. O professor, assim, agora está feliz. Está dizendo aqui o Edgar. Eu mesmo. Francisco, lá no Triângulo. Gostaria que os senhores falassem a respeito da tomada da marginalidade de todo o país, que está insuportável residir no país. O governo devia fazer uma ação nos residenciais populares e fixar delegacias, colocar portarias com um PM para frear a criminalidade. Por que não pedir ajuda aos militares do Exército em tempo integral nesses locais para revistar e monitorar? Se quiser acabar literalmente com esses marginais, é só querer, pois Porto Velho está virando o Rio de Janeiro e ninguém está vendo. Me chamo Carlos, do bairro Pedrinhas. Quem quer comentar sobre isso? O Carlos tem razão, mas não é só Porto Velho, não. Ele falou a o Brasil. A grande maioria dos municípios das cidades brasileiras está vivendo sob o tacão do crime. Agora é bom lembrar o Carlos. É bom lembrar Um de cada vez, por favor. Pode falar. É bom lembrar o Carlos. Ele tem razão em tudo que ele falou. Mas não se trata apenas de colocar um PM, um posto policial. A coisa é mais séria. Isso aí é reflexo e tem origem no crime organizado. Não adianta. Ou se faz uma coisa séria de gente grande, ou deixa como está. A minha visão vai até a segunda página, vai próxima da do Beni. Agora, eu vejo como uma das causas, se não a maior, uma grande causa do aumento da criminalidade, o pouco acesso aos serviços públicos, ao atendimento do cidadão pelo Estado. Acho que o Estado tem obrigações Entendeu, de... Benito? Se eu não vou falar, eu não vou falar.
Meu Deus. Não, você não concorda. A gente desculpa, vocês não concordam. Claro que não. Não, Então mas eu vou- ele vai discordar depois que o senhor Não, mas concluir. ele não conseguiu, ele não conseguiu. Não, mas nós só vai nos deixar agora na espera? Pois é, não, mas O porque senhor- eu tô achando complicado esse negócio aqui. Eu tô tentando falar uma coisa que não é Ô, ideológica. professor, até Claro, parece que o senhor não interrompe ideológica, ninguém, Benê Andrade. professor. Aí não dá. Tá tentando falar uma Não, coisa, para aí um que não é- pouquinho. mas para aí, dá licença. Por favor, eu estou interessado em ouvir o professor, embora ele também Conclua. goste de interromper os outros. Conclua. Professor, por favor, conclua. Acho que o problema de natureza social é um problema que tem criado, se não a maior parte, a imensa quantidade de cometimento de delitos, pela falta de oportunidade das pessoas já no nascedouro, já nas suas famílias. E ao Estado cumpre prover, nos termos da lei, esse tipo de auxílio, de programas de inclusão e de responsabilidade social e de integração à O sociedade. senhor, É acha o que eu acho. o senhor acha com isso que os bandidos vão deixar de ser bandidos? Não. Mas haverá uma diminuição, que é isso que se pretende. É por Olha isso que eu só. acho que o Beni está certo. Olha só, Beni, o que está acontecendo no Brasil. A polícia não pode mais atirar em bandido. A legislação protege bandido e não protege policial. O crime organizado toma conta das cidades. O crime organizado está tomando conta das cidades. E aí, o problema é social. Nós temos 21 milhões e 100 mil brasileiros hoje, sábado, recebendo o Bolsa Família. Isso representa mais de 10% de toda a população do país. Resolveu alguma coisa? Eu não estou entendendo qual é a questão. Ah, mas o pobre coitado não teve oportunidade. Mas eu conheço 1 milhão de pobres coitados que não tiveram oportunidades e que não precisam matar, nem roubar, nem participar de crime organizado. Que são operários que suam de manhã à noite. Então, por favor, se essa teoria de que a sociedade é a culpada não é ideológica, eu não sei o que é ideológico. Eu Irã, acho, muito viu, bem. presidente, O que tu achou, Beni? O Irã, palavra não com... precisa aplaudir de pé, só concordar. É um contexto amplo. O professor Peixoto foi magnânimo quando ele disse que vem da família até o final. Né? Começa por aí. Nós somos a quarta capital de maior criminalidade. Vocês sabiam dessa? Porto Exatamente. Velho? Agora, meu irmão, não adianta nós colocarmos aquele totem, que é magnífico. Até falei no sábado passado. É magnífico aquilo lá. Alta tecnologia. Mas se não tem policial para atender as minhas chamadas. Então o próprio bandido sabe que está muito tranquilo. E a legislação não permite que o policial faça coisa nenhuma também. A gente tem que entender isso. Porque pode botar 300 mil policial aí. Se ele mover um dedo, ele tá ferrado. E digo mais, Beni, os 3 policiais que me atenderam, o meu sinistro, me pediram desculpas pela demora. Então, para você ver, eles mesmos se sentem envergonhados. Né? Uma viatura, pelo menos foi que eu tomei conhecimento, para atender toda Porto Velho. Porto Velho tem quanto? 600 mil habitantes ou 700 mil habitantes, né? Se tem 300 e poucos mil eleitores, com certeza tem mais de 600 mil habitantes. Então, vai em tudo. Esses condomínios que foram criados, com todo respeito àqueles moradores, ou a pessoa que me atende todos os dias mora num condomínio desse aí, faz minha barba, me deixa bonito, né? E ele tem que se ficar próximo dos caras, porque senão ele acaba indo pro pau também. Entendeu? Tem que viver na comunidade deles. Então, quem comanda esses condomínios é a marginalidade, lamentavelmente. Então, Jaci, doutor Irã, aí a Beni, coisa... Por favor, Beni, por favor. A coisa complica ainda mais, porque vem aquela história do sonho da casa própria. Né? O sonho de ter um lugarzinho para morar com a família. Quando ele consegue, ele vai entender que ele tinha só um sonho, porque ele passa a viver uma realidade brutal. Às vezes Brutal. até um pesadelo, né, Um Ben? pesadelo. E digo mais, a responsabilidade hoje do nosso governador é muito maior na área da segurança do que na área da saúde. Porque ele é um coronel da Polícia Militar. Né? E como eu sei, eu assisti a entrevista
da Meire Santos, por sinal saiu brilhante na coisa, o nosso presidente era Chuchu, Foi o coadjuvante. a Meire Santos botava para quebrar com as perguntas. Mas ele, como governador do estado, como um coronel da Polícia Militar, que por sinal foi um bom coronel, né? Ele tem que olhar para essa área da segurança. Mas não é só colocar as viaturas, é pagar bem os policiais. Dar condições dele com armas eficientes. Os bandidos estão mais aparelhados do que nós, do que eles, coitados, do que os policiais. Olha, doutor Irã, eu respeito o seu ponto de vista e até certo ponto, até certa altura eu concordo. Mas a verdade é a seguinte, a gente tem que dar mão à palmatória. Se um policial, no cumprimento do seu dever, falar pro bandido que a mãe do bandido é bonita, ele tá enrolado. Tá ferrado. Posso fazer uma intervenção? Claro. E aí eu quero só o seguinte, eu não consigo imaginar que essa realidade realmente corresponda ao que é, não. Não é isso. O policial, em absoluto, não está limitado, salvo o melhor juízo. Como é que Ele não está limitado a agir, não. Como é que é? Deixa eu concluir. Deixa eu concluir, porque se eu concluir fica fácil. O dever, o estrito cumprimento do dever legal é o imperativo do policial. Está aqui o doutor Joaci, que não vai me deixar mentir de jeito nenhum. O que é que o senhor está falando, professor? Que o policial não pode falar nada, não pode dizer, não, pode sim. Se ele não fizer, e não fizer certo, não fizer dentro dos limites da lei, aí ele vai ter problema. Entendeu, Benito? Ô cidadão, pelo amor de Deus, para com essa coisa ideológica. Isso aí tá danoso. Isso não é ideológico, Benito, é lei. Me desculpe. Conversa com qualquer policial na rua aí, se ele pode trabalhar como ele deveria trabalhar. Então não pode. Então eu concordo com você. Então a coisa é muito mais séria ainda. Quero perguntar. Então não vai resolver, polícia. Eu quero perguntar. Não vai resolver. Claro que não. Não vai resolver nada. Vou embora pra casa. Descobriu agora? Não, vou embora pra casa. Agora você descobriu? Que acabou o problema. Não tem como fazer. A polícia não pode está na fazer. lei. Eu queria questionar se está na lei. Qual a lei que diz que um bandido pode chegar num apartamento de uma família pobre, miserável, que recebeu sua casa própria e dizer, ou vocês fazem o que nós mandamos ou vocês estão fora do apartamento. O professor disse... Não, mas eu nem vou responder isso. Sérgio, qual é a lei que protege essa família? Não pergunte aqui por causa que ele sabe. É pior. Eu não vou nem te responder. É pior. Tem casos que eles entram no apartamento e tiram a família. Exatamente. É isso aí que acontece. Mas aí o professor disse que tem lei. Não, as leis. Não, então as leis. Você tá vendo onde estão as leis? Onde estão as leis para proteger essas pessoas? Aí eu não respondo. Eu não vou responder ele. Não vou. Porque eu falei A, o cara entende o que quer e fala B. Aí é difícil. Não alisa coisa errada. Não tem alisando nada, não. Fica ridículo. Eu falei. A pessoa com a sua inteligência. Não, olha. Dá licença. Isso é uma conversa fiada, tu e dele. É o que o senhor está fazendo. O Beni está confundindo, quando ele fala com a sua inteligência, o senhor está confundindo cultura com inteligência. Exatamente. Tem nada a ver. Tem razão. Uma coisa é cultura. O professor é um homem cultíssimo. Não, porém... Eu não vou responder mais a esse tipo de conversa. Nem de ninguém, nem de ninguém. Ai, meu Deus. Ninguém. Não. O primeiro, nem de ninguém, eu até achei legal, mas... E nem de ninguém, aí eu me apavorei. Eu vou os iguais como agora eu me apavorei. Não, aí é difícil. Nem de ninguém, nem de ninguém. E se alguém falar sobre ninguém, já sabe, vai responder. Meu Deus. Beni, ele tá te ameaçando publicamente, viu? É uma ameaça. Pelo amor de Deus, sou pergunte, Sérgio, para este jovem que está aqui ao meu lado, agora, se eu entendeu ou não o que eu falei. Eu quero fazer uma pergunta para o telespectador. Vocês viram onde é que está a violência? Até aqui nesse programa. Até aqui. Não tem solução, gente. E tem outra coisa, Joaci Loura Júnior. Ninguém. O assunto é com o senhor e não com o doutor Joaci, por enquanto. Então não peça socorro, não. O senhor é alguém, não peça não é socorro, ninguém. Não. Socorre, doutor Joaci. Polarizou, presidente. Doutor Joaci, por favor. Que coisa, rapaz. Ninguém é de ninguém. Aí o sujeito que é igual o Jorge Peixoto, que tem a mesma ideologia, a polícia não faz nada. A polícia não faz nada.
porque a polícia não faz nada. Vai a polícia fazer! A polícia tem que obrigação Vai de a fazer, polícia rapaz. fazer! Benito, tu é meu ídolo. Que é Tu isso, rapaz? Ídolo. Estrito cumprimento do Ídolo. dever legal. Que Estrito cumprimento. Rapaz, a pessoa tem que fazer. Conversa, Eu sei disso desde que eu era criança. rapaz. balela, não vem com Balela, o quê? Eu leizinha, sei de pequeno. com acento. Eu era pequeno, eu era pequeno assim. parágrafo. Eu Para era com desse isso. tamanho aqui. Para que eu com sabia. isso. Benito, tá de sapato novo, eu vou deitar pra te passar em cima. Ah, do sujeito. que é Eu isso, também tô de rapaz? sapato Meu novo, ídolo, tá? meu ídolo. Eu tô de sapato novo também, tá? Não tem história, não. Jaci, Eu? Pois bem, tudo isso o Beni, eu não quero contemporizar, não quero ficar em cima do muro, mas tanto o Beni quanto o professor tem razão. Porque o que tem havido hoje também é que tem muitos policiais que querem passar do limite, né? E em alguns momentos não se pode confundir o estrito cumprimento do dever legal com aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Agora, que tem culpa do governo, tem culpa social, tem culpa das famílias que se deixam muitas vezes levar sem uma orientação. É muito complexo, Everton, dizer sobre essa questão de segurança pública sem a gente voltar, às vezes, 40, 50 anos atrás, porque é uma coisa cultural. Infelizmente, o Brasil está caminhando, e aí é onde o Beni tem muita razão, naquilo que a desordem, a anarquia, a falta de limites. Hoje um pai não pode mais colocar limites no filho, porque se ele colocar, o conselho tutelar vem e falou, pô, você não pode fazer mais isso. E a gente está naquela fase do politicamente correto, onde tudo é muito chato. Onde eu tenho que, dentro de uma sala de aula, me policiar para ver o que eu vou falar, para que os alunos não entendam. Dentro de uma igreja, eu não posso mais pregar o evangelho, porque a depender da forma como eu interprete a Bíblia, eu estou causando algum tipo de crime para alguém. Então a gente precisa realmente fazer uma discussão mais ampla, fazer uma discussão sem que existem 99% de bons policiais, existem, claro que existe. A polícia tem que ser a força auxiliar que vai até esses lugares. Todavia, o que às vezes pauta muita gente é aquele 1% de policiais que não estão também cumprindo o dever como deveria, Beni, e querem extrapolar, acham que podem torturar, acham que podem fazer da forma como querem. E aí esses mal policiais que acabam se sobressaindo, o caso deles, e aí, não vou fazer porque o fulano foi tentar fazer e não fez. Não, a polícia que faz a coisa certa, o policial que faz a coisa certa, ele não vai ser punido. Pode ser até criticado, mas punido duvido. Porque a gente precisa, e eu também falo, doutor Irã, a minha secretária que está com a gente já há 6 anos, ela viveu isso, Beni, o sonho da casa própria. E mora hoje no local. E ela às vezes conta pra gente que ela tem que sair calada, chegar discreta, porque a depender da forma como chega ou como saia, isso pode afetar, né, aquela área de facções, de pessoas que estão ali. Agora, de fato, 99% também das pessoas que estão lá são pessoas de bem, pessoas que tiveram um sonho uma vida inteira de ter um lugar para morar e hoje estão à mercê da criminalidade, à mercê do crime organizado, à mercê de pessoas que têm uma estrutura por trás dela pensando como um crime desde pequeno. Hoje tem crime organizado querendo formar pessoas para colocá-los em concursos públicos de magistratura, de promotoria, de defensoria pública. E esse sistema, ou a gente para rediscutir, e aí todo mundo irmanado, com um pensamento total e direto numa coisa, tanto o governo federal, o governo estadual, municípios, ou a gente não vai chegar a lugar nenhum. Doutor Por isso que eu fiquei calado ouvindo. Todo mundo tem razão aqui do que diz. Doutor Jaci, eu não sei por que chegamos a esse ponto. Mas olha, final dos anos 1960, início de 1970, o estado de São Paulo, onde eu morava na época, tinha um secretário de segurança pública chamado Coronel Erasmo Dias. Que saudade! Mas bem, você lembrou agora do pretérito aqui. Aqui na época estava transformando território para estado, e uma bandidagem para cá. Valderedo, Lucena, Manel Flávio, Médici, que era Coronel delegado. Ferro.
Não se criar Coronel Ferro, não se criar a bandidagem aqui, não. Olha, nos países desenvolvidos, se o bandido tá com uma arma, ele é recebido na bala. Puxou a arma, a polícia atira. Aqui não pode acontecer isso. Aí vem, violência gera violência. Mas você vai receber o bandido com flores? Não pode. Não dá certo. Não tem como. E o sentimento de impunidade, né? Infelizmente, esse sentimento que nem todo crime hoje é punido com detenção. E realmente, as cadeias estão cheias, os mandados de prisão aí, os bancos de dados a cada vez se avolumando. Hoje não tem cadeia para todo mundo se tivesse que cumprir. Mas enquanto no Congresso Nacional, após nós termos uma morte de policiais e de pessoas comuns, eu não sei se são bandidos ou não, mas enquanto no Congresso se pede minuto de silêncio só para as pessoas da comunidade, mas não se pede também minuto de silêncio para os policiais, não tem conserto. Não tem. Não. Esse é o sinal que nós estamos doentes. É sinal que tem alguma coisa fora de ordem, alguma coisa fora do lugar. Por que pedir minuto de silêncio só para as vítimas? É verdade? Os policiais não foram vítimas? Não têm famílias? Não estavam, como diz o professor Peixoto, no expresso cumprimento do dever? Para libertar, para salvar as pessoas que estavam sendo atingidas pela marginalidade? E, lamentavelmente, num conflito, vai gente boa embora e vai gente ruim. Lamentável. Agora, no Congresso Nacional, se faz minuto de silêncio e se deixa fora os policiais que sucumbiram, que tombaram. Enquanto isso continuar acontecendo, nós não vemos perspectivas de resolver a situação. Porque isso eu estou falando que é no Congresso Nacional. Eu não estou falando que é numa comunidade do Rio de Janeiro, não. Então, estamos doentes, lamentavelmente. Estamos mal representados. Mas pessimamente mal representados. E aí o que eu mais lamento é que nós é que colocamos eles lá. Exatamente. Isso é o pior ainda. O Estado, aliás, o crime é organizado na medida direta da desorganização do Estado. Estatal, Perfeito. Quando o Estado é desorganizado, ele vai se organizando. É verdade. Não há vácuo Por que a gente não chama o Estado organizado? Não há vácuo de poder. Hein, professor? Não a gente sei. só chama o crime de organizado. É porque, aliás, Devia ser assim, ó. O crime organizado combatido pelo Estado organizado. Mas isso não tem cabido. Não tem dado para falar isso. É uma inversão de polaridade diretamente proporcional. O problema também é que as instituições, no fundo, não conversam entre si. Esse é o problema. Eles reúnem, eles batem papo, eles fazem reuniões, eles viajam e tal, se encontram, mas as ações integradas efetivamente, a gente poucas vezes vê. É só perguntar se falta dinheiro para alguma emenda lá. Bom, mas enfim, eu tenho aqui um assunto importante. Quando o assunto é carro e preço justo, a Pemasa é especialista. Expovel 2023. Ela está de volta e a Pemasa preparou uma super promoção especial. Confira: pneu Kelly Ed Sport 205/55 R16 para Polo, Corolla e Jack J6, 12 vezes de 36,30 no cartão. Pneu Wrangler Fortitude 265/60 R18 para S10, Ranger e SW4, 12 vezes de 94,10 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Promoção válida enquanto durarem os estoques na Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Olha aí, gente, tá aí. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear, tudo para o seu carro em um só lugar. O professor, lá na terra da Goodyear, como é que se fala? Goodyear. Como é? Goodyear. Como é que o senhor consegue? Goodyear. O senhor fala com sotaque isso, né? Esse é o sotaque. Accent. Sotaque texano. Morou Carolina 25 anos nos Estados Unidos. South Carolina accent. The accent of South Carolina. Eita. Vamos pro intervalo, gente? Tá? Lá, mano. Porque o professor tem que ajeitar a língua agora que saiu do Obrigado. lugar. Tá? Yes. E a gente volta logo. Ai.
E a gente está de volta aqui com o nosso papo de redação e olha só, lembrando para você que Irmãos Gonçalves sempre nos surpreendendo com ofertas especiais para você curtir com sua família. Veja só. O Rondon Cap deste domingo pode... A foto, tá meu... Ah, gente, falhou aí, hein? Falhou. Não há de ser nada. Vamos de novo? Vamos tentar de novo? Dá para tentar de novo? Ah, então tá. Então vamos lá. A gente vai falar de Rondon Cap agora, gente. O Dia dos Pais é especial. E no Rondon Cap... Uai, o mesmo pai. Ah, tá. O mesmo pai. Vamos botar aqui Dia dos Pais? Mas, bom, qualquer domingo é domingo no Rondon Cap. Os prêmios, são os melhores. Você nem imagina, mas vai ver agora o que você vai ter no Rondon Cap deste domingo. O Rondon Cap deste domingo pode colocar o carro mais vendido do Brasil aí, na sua garagem. No quarto prêmio tem um Volkswagen Polo 0 km com o valor de 75 mil e o título só R$10. É carro novo, é conforto pra você e sua família. É um Polo zerinho que pode ser seu. E ainda tem 3 TVs gigantes e mais 40 prêmios de R$500. Rondon Cap, garanta já o seu. Ajude as rapazes de Rondônia e participe. Prestou atenção, gente? Pois é. Segue a sua cartelinha do Rondon Cap. Você vai ajudar as rapazes de Rondônia, tá bem? Sabe, será você aí um dos ganhadores do Rondon Cap. Olha aqui, quero registrar aqui essa revista aqui, Top of Mind. Dá um close aqui, por favor. Essa revista aqui, na sua edição de 2023, é a Top of Mind. Ela é editada pelo jornalista Leivinha Oliveira, aqui no estado de Rondônia. O Leivinha tem uma bela trajetória no jornalismo e em cada estado nós temos uma revista Top of Mind que vai até a população e pergunta qual a marca que lhe vem à cabeça, né? Olha, na capa aqui a gente vê a doutora Bruna Sena, bela mulher, profissional na área da estética avançada, e a gente está aqui destacando a doutora Bruna Sena. Tem aí, vocês podem aproveitar também o material que eu mandei para vocês aí, porque o Grupo SIC foi apontado como o principal grupo, a principal marca de veículos de comunicação quando é feita essa pergunta. E aí está uma das páginas da revista, Balanço Geral Rondônia, uma década de sucessos na TV aberta rondoniense. Um dos destaques é o Augusto José. Augusto José, aliás, que chegou a pontuar. Campeão de audiência. Campeão de audiência no horário, e a gente fica orgulhoso com isso, pelo trabalho dele e de toda a sua equipe. A Deane também tem uma participação importante, o Paulinho, da mesma forma, enfim, e um grande número de profissionais. São dezenas de profissionais que no dia a dia produzem o Balanço Geral Rondônia. Nós temos também um destaque para a Rádio Parecis, que lança também um aplicativo com as demais emissoras Parecis FM do estado, com muita música, com muita informação, com muita diversão, na palma da sua mão a partir de agora, e grátis. Você vai baixar o aplicativo. Na verdade, esses aplicativos, eles já existiam independentemente, mas agora eles estão todos num só aplicativo. Esse é o novo aplicativo da Parecis FM. E também tem uma reportagem que foi feita com o Marlon Diego, que é um dos nossos vice-presidentes, o Damski, também o Jorge Damski, que é o diretor de marketing do grupo, em que lança aí Grupo SIC lança sites, aplicativo e comemora liderança nas redes. Então tá aí também uma reportagem feita com o pessoal
da nossa equipe, dos nossos dirigentes, que falam aí da vanguarda em que se encontra o Grupo SIC. Nós ficamos muito felizes e muito orgulhosos com isso. E, obviamente, que a gente só chegou nesse lugar graças a você, telespectador. Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero fazer. O Marlon, né? Semana passada nós falávamos da melhora. O Marlon é em tudo melhorado, né? Um cara muito capacitado, competente, discreto e fala no momento certo, entra no momento certo, sai no momento certo. Então, ao nosso chefinho aqui, os parabéns por estar, obviamente, com tantos outros aqui da casa, levando e caminhando no sucesso que aqui todos veem, né? E a gente só aplaude e tem muito orgulho de fazer parte dessa casa. O Teógenes Brasiliano Lobo. Primeiro, muito obrigado pelas palavras. Né? Obrigado, e eu fico orgulhoso, né, quando vêm e me dizem que os meus filhos saíram melhor do que o pai. Muito bom a gente ouvir. Maravilhoso. Teógenes Brasiliano Lobo, dizendo: amigos dinos, o professor hoje está turbinado, mas o benigno sempre derruba o professor. Derruba coisa nenhuma, vai lavar a calçada. Calçada da onde? Calçada da forma. Não, do corredor Não, de mobilidade. O senhor tomou seu remedinho hoje? Não sei de que aí. O senhor tomou seu remedinho hoje? Eu tomei meu remédio, é problema meu. Não devia meu. ter vindo para o programa sem tomar o remédio. O problema é sério o negócio. Eu não faço automedicação, eu tomo meu remédio que o médico prescreveu. O senhor tá falando com um negócio na boca? É uma balinha. Tá maluco. Acabou de engolir. Acabou de engolir. Professor, o senhor tá tomando remédio agora e não vai dar tempo de fazer efeito. Aí o senhor fica desse jeito no programa. É sublingual. Aqui é bater. Renatinha Moraes em Manaus assistindo a gente. Renatinha, muito obrigado pelo teu carinho. Ela diz assim: querido Everton, Dinos, convidados do Papo de Redação. Quero desejar hoje parabéns a todos os historiadores, inclusive a mim. Um abraço enorme a todos da SIC. O meu programa predileto de sábado, diz aqui a Renatinha. A Renatinha é historiadora também, gente. Está lá em Manaus, acompanhando a gente, moradora de Manaus e apaixonada pela nossa estrada de ferro, Madeira Mamoré. Deixa eu ver aqui quem é que está aqui. O Eric Araújo. Olha aqui. Está mandando uma foto. Está dizendo assim: conhece essa figura? Me viu na TV. Aí está aqui me prestando socorro no trânsito. Diz que para mandar um abraço para você, disse: fala pro Everton se ele lembra do vovô do aplicativo. Como é que eu vou esquecer do vovô do aplicativo, gente? Eu acho que hoje o HD no cérebro do professor foi infectado por algum... Como é que é? Trojan? Trojan. Trojan é cavalo de Troia. Trojan. Tá. Ele está dizendo que o seu cérebro foi infectado por um Trojan. O problema desse rapaz aí é o problema da... O senhor sabe onde ele mora, professor? Não, ele foi infectado só pelo cavalo. Olha aqui, o mais importante. Levantei aqui agora para aplaudir de pé a fala do Sérgio Pires. Eita! Então tá com problema mesmo. Parabéns, Sérgio. Colocar a culpa das mazelas da sociedade no Estado é mais fácil. Difícil é fazer o professor entender que não se combate mais o crime no estágio que estamos. Com programas sociais, não. Oportunidades não se faz somente pela porta do Estado, não. O cidadão precisa querer estar no caminho da prosperidade. Está cheio de oportunidades Brasil afora e poucos querem ou estão dispostos a caminhar na senda correta. Mais uma vez, aplaudo Sérgio de pé. Lula. Não, eu lastimo que esse cidadão... Não fica vermelho, não. É o nome o cidadão está falando lastimo. O Everton não deu o nome. Porque esse discurso seu é um discurso retrógrado. Não fica vermelho, não. Leva a sociedade para o buraco. Agora, o professor só falou desse cidadão. É o Eric Araújo. Ele é cidadão, não? É o que esse moço aí? Ela a roupa, rapaz. Professor, o senhor não quer falar o nome do Eric? Não. O senhor não quer pronunciar? Eu vou falar. Eric. Vai lavar a roupa. Ora, pô.
Ele fica Porque a gente vermelho. tá com um convidado aqui, Everton. Imagina se não tivesse. É uma vergonha para a televisão brasileira. Rapaz, Olha, e nós então, temos aqui também a Marinde Amora. Dele. Nós temos a Marinde Amora, que é Marinde tá torcedora aqui. do Inter e é uma queridíssima amiga. Um grande abraço, Onde é que tá a Marinde? Estava aqui, até a Everton, pouquinho. antes de aqui? Ó, tá ali a Maria, Tá ali. já vai aparecer aqui. Eu nem O vi a Kiko Maria de entrar. São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Meu irmão. Estou aqui ligado no programa em São Leopoldo, saudades do Sérgio Pires. E o Sérgio Pires, como tá provado, tem alguém que sente saudade do Duas Kiko. pessoas, Ele duas sempre pessoas. é carente, ninguém não. me ama, ninguém me quer. Manda um pix. É uma multidão, Sérgio, de duas Eu pessoas. troco a saudade por um pix. O Luiz Carlos da Costa, falando sobre a rua que está sendo aberta da Rio Madeira para Jorge Teixeira, será que vai ser completa com calçadas, arborização, iluminação, esgoto? A prefeitura está prometendo. Né? Iluminação e asfalto, com certeza. É. No texto que eu recebi É. da prefeitura, fala também, Benim, em calçadas e estrutura de lazer. Irmãos Gonçalves sempre nos surpreendendo com ofertas especiais para você curtir com a sua família. Produtos fresquinhos e com qualidade. No Irmãos Gonçalves você encontra o melhor para sua família com os melhores preços. Aproveite! Carne bovina Frigon colchão mole corte 24,69 o quilo. Batata Monalisa 3,69 o quilo. Carne bovina Frigon entrecote maturado vácuo linha churrasco 28,90 o quilo. Refrigerante Didio 2 litros 4,58. Laranja 2,98 o quilo. Linguiça suína Nutribas 14,80 o quilo. Só até segunda para todas as lojas. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Na loja e no site. Tá aí, gente, Irmãos Gonçalves sempre fazendo o melhor para você. Joaci Loura Júnior. Eu quero aqui aproveitar antes do intervalo, Everton, e falar sobre umas fotos aí que eu pedi pro Fofura passar. Sobre Tá no ponto aí, Fofura? Pode ir falando. Sobre o projeto que nós estamos fazendo na OAB, projeto Adote um Atleta, sempre aos sábados, onde nós, advogados, né, professores que são faixa preta judô, estamos fazendo ali com as crianças do entorno ali da comunidade na Zona Leste, né? A todo sábado só aumenta o número de crianças que participam deste projeto social e a gente fica muito feliz. Todos os professores que ali estão são voluntários, né? A gente ensinando o judô, o caminho suave, para que as crianças possam ter também no esporte um futuro melhor. E a próxima foto é da nossa turma são meus filhos, o Rodrigo e o Davi no Fusca. A próxima, Fofura. Na sala de aula, essa semana nós começamos no primeiro período lá de Direito da UNAM, Universidade da Amazônia, com a matéria Política, Democracia e Estado. São aproximadamente 30 alunos que teremos lá e agora presencialmente a UNAMA também, com direito aqui em Porto Velho. Muito bem, muito bem. Em breve Ótimo. nós teremos aí a parceria também do AMA aqui no Grupo SIC. Aliás, eles têm feito já conosco várias parcerias. Uma delas foi agora na Show dos Bairros aí. Foi SIC muito nos legal. bairros, né? Foi muito importante. Gente, nós vamos conversar já com os nossos convidados. Vamos falar sobre a operação que o Ministério Público está fazendo lá na região de Guajará-Mirim. E antes disso, para a gente poder depois ficar bem à vontade para conversar com vocês, eu vou chamar um intervalo, mas a gente volta logo para então começar o nosso bate-papo sobre esse assunto que é importante. A gente vai e já volta. Olha aqui, gente, quem aí não gosta de deixar a casa bem decorada, com artigos de decoração impecáveis e até mesmo presentear quem a gente gosta? Pois na Bela Casa Decor está acontecendo uma mega promoção em comemoração aos seus 10 anos. E a Jéssica Patrocin está direto lá na Bela Casa Decor para contar tudo pra gente. Vai lá, Jéssica, boa tarde.
Oi, meus dinos lindos, é isso mesmo, olha, hoje é o último dia aqui da Bela Casa para você aproveitar a oportunidade, gente, porque eu tenho uma super novidade para falar para vocês, meus lindos, 50% de desconto na loja inteira. E olha, falta poucas horas para você aproveitar essa super liquidação em comemoração aos 10 anos da Bela Casa. E deixa eu já logo adiantar para vocês e mostrar quanta coisa linda tem para você decorar sua casa, já ir pensando aí nas festas de fim de ano. A gente preparou uma mesa posta para vocês aqui de churrasco. E olha só esse kit, gente. Esse kit inteiro, com 4 pratos, com a travessa, com o bowl, todo o conjunto inteiro, os talheres, todos bem lindos. As canecas, ele está saindo de 425 por R$213. Aqui vocês também vão encontrar, gente, suplá, pratos, jarras, taças, tem canecas, garrafa térmica, muita coisa linda, opções de pratos, porta-guardanapos, tem também talheres rústicos, os talheres em bronze, em dourado, prata, tudo muito lindo para você decorar sua casa. O diferencial daqui da Bela Casa Decor é que tudo é muito personalizado, tudo muito intimista, então você pode fazer a composição da sua casa. Dá para você criar um composê lindo com diversos tipos de pratos que estão aqui com 50% de desconto. Olha só que lindo esses aqui, foram feitos à mão. Tem as jarras também para você poder fazer a composição. Tem também, gente, armários, prateleiras, cristaleiras, kit completo de churrasco. Tem muita coisa linda para você aproveitar. O diferencial daqui da Bela Casa Decor é que eles também têm pratos decorativos para ficar na parede para você decorar. Tem arranjos de flores, tem quadros decorativos, tem muitos mimos. Gente, é tanta coisa linda que se eu falar aqui para vocês, a gente vai passar horas falando. Agora não perde tempo, falta poucas horas para acabar aqui esse festival de oferta toda a loja. Com 50% de desconto, fica aqui o meu convite mais do que especial para vocês virem aqui prestigiar na Bela Casa, tá bom? Aqui na Avenida Abunã, subesquina com a Marechal. Tô falando de Bela Casa Decor, meus amores. Com vocês aí no estúdio, meus lindos. Ok, Jéssica Patrocínio trazendo pra gente aí esses detalhes importantes do que você encontra lá na Bela Casa Decor. Eu preciso trazer aqui uma triste notícia. Eu mandei 2 fotos agora para ir. E eu gostaria de colocar a última foto que fosse colocado em primeiro lugar. É de uma senhora vestida com as cores verde e amarela. Essa senhora aí é a dona Raimunda Ferreira Braga. Nós já fizemos reportagens aqui com ela, apaixonada pelo ex-presidente Bolsonaro, mas muito mais apaixonada pelo Brasil. Ela foi alvo de uma reportagem que saiu, inclusive, em rede nacional. Foi de cadeira de rodas para ver, na época, o presidente Bolsonaro, e não queria perder aquela oportunidade, porque é uma mulher que sempre acreditou no nosso Brasil. Dona Raimunda Ferreira Braga, mãe da minha querida amiga Marlene Prado, esposa do nosso amigo Aristeu Prado. Pois a nossa querida Dona Raimunda foi embora hoje. E daqui nós queremos enviar os nossos mais profundos sentimentos. Podemos já mostrar a segunda foto. Nós queremos enviar aqui os nossos mais profundos sentimentos à família, a Marlene, querida filha da dona Raimunda, e dizer que nós lamentamos profundamente a partida dela. O velório acontecerá a partir a partir de hoje, às 6 horas da manhã, na sua residência, na Rua Guanabara, número 3041, no bairro Liberdade. A saída do cortejo será hoje também, às 16 horas, direto para o cemitério Santo Antônio. Então daqui a gente envia os nossos mais profundos sentimentos de dor
de fé cristã, a toda a família, amigos da dona Raimunda Ferreira Braga. Ok? Quero cumprimentar também a minha querida Ana Mello, que está nos acompanhando. Ela tem grande participação também nessa revista aqui na Top of Mind. A Ana está nos assistindo. Um beijo para você, Ana, muito querida sempre. E também outra grande responsável pelo sucesso da revista Top of Mind. Mas, gente, o assunto agora é a operação de desocupação do Parque Estadual de Guajará-Mirim, que está sendo realizada pelo nosso Ministério Público. E esta operação tem à frente o Procurador de Justiça, Vice-Procurador-Geral de Justiça, Dr. Everton Aguiar. E aqui conosco hoje está a sua equipe, que está desenvolvendo esse trabalho com muita competência, muito cuidado. À esquerda, nós vemos ali a doutora Yara Viscardi, que é integrante da Força Tarefa de Conflitos Agrários, seguida pelo Dr. Everton Aguiar, subprocurador-geral de Justiça Administrativo e coordenador de tarefa da Força de Conflitos Agrários. Ao lado dele, o Dr. Pablo Hernandes Viscardi, coordenador do GAEMA, e a gente já vai explicar direitinho o que é o GAEMA, e a doutora Nayara Ames de Castro Lazari, que é integrante do GAEMA. Então nós os recebemos aqui porque é um assunto que está na pauta hoje do planeta, que é a questão do meio ambiente. O parque lá de Guajará-Mirim já vinha sendo ocupado por invasores já há bastante tempo, e a gente quer que os nossos convidados eles nos descrevam o que aconteceu do primeiro dia da operação até agora. Boa tarde, doutor Everton Aguiar. Boa tarde a todos. A alegria é enorme voltar a estar com amigos tão queridos. Então, Everton, receba nosso abraço. Beni, Sérgio, Irã, Joaci, Peixoto, amigos tão queridos que nos fazem sentir tão bem quando somos recebidos com o fraternal e caloroso abraço. O Ministério Público está honrado pelo convite de novamente ter a oportunidade de falar com o Papo de Redação, falar com um programa que tem uma capilaridade extraordinária, um programa que consegue, com a sua forma muito peculiar de trabalhar temas tão sensíveis, tão importantes, tão impactantes para a sociedade rondoniense, falar de uma maneira clara, de uma maneira que o povo gosta de ouvir, falar de uma maneira que faz com que o ouvinte sinta-se participante pleno do programa. Então é uma honra muito grande a todos nós. Obrigado. Estamos hoje acompanhados pelos colegas do Ministério Público, já nominados, doutora Yara, doutor Pablo, doutora Nayara. Amigos, o Ministério Público, juntamente com as instituições do Estado e dos municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, deflagrou para cumprimento de sentença a Operação Mapinguari, que tem por finalidade a retomada do Parque de Guajará-Mirim e a devolução desse parque plenamente ao Estado de Rondônia. Importante lembrarmos que é a terceira vez que estamos fazendo isso. É a terceira vez que estamos buscando a desocupação desse parque, a desocupação plena desse parque. Só para a gente entender, desocupa e ocupa de novo. Invade, desocupa e invade. Este cumprimento de sentença, da sentença que foi zarada pelo juízo de Guajará-Mirim, essa ação foi proposta de 2020, mas ele já tinha sido desocupado em outros momentos e os invasores retornam. Quantos invasores nós tínhamos ou temos ainda lá hoje? Este é o ponto fundamental, e aí agradecemos mais uma vez a oportunidade de falarmos com o povo do nosso estado
para mostrar exatamente como as coisas estão acontecendo. Se tinha, no máximo, 20 famílias. Só que dessas 20 famílias, todas elas tinham casas nos municípios próximos, em Nova Mamoré. Casas, veículos, e estavam ali com um propósito único de degradação, posto que queria usar a área do parque para o pasto de seus gados e a extração de madeira. Ouvimos muito, e Pablo e Yara já vai ter oportunidade de trazer isso mais detalhadamente, mas toma a liberdade de, nesse momento, falar de uma maneira geral a realidade posta para contrapontuar aquilo que se dissemina na sociedade. Para o telespectador até entender bem, essa coisa de ter gente ocupando área que não pode ocupar e ter depois casa na cidade, isso não é incomum, né, doutor Heber? Não é incomum. Não é incomum. Então, é importante esse detalhe, já no início de nossa conversa, para deixarmos bem claro que nós não estamos lidando com aquelas pessoas humildes, necessitadas, que necessitam... Para ir no popular, com coitadinhos. Com coitadinhos, que necessitam da terra para dali tirar o seu sustento. Porque este é o discurso que se ouve, mas este discurso é um discurso falacioso, professor Peixoto. Não é isso que está acontecendo. Nós não encontramos lá lavouras, nós não encontramos lá pequenas agriculturas, nós não encontramos lá as pessoas plantando para tirar dali o seu sustento. Não. Nós encontramos lá pessoas que estavam cuidando de gado dos ricos. Eles usavam aquela área como pasto. O pasto está cada vez mais caro. Eles usavam para isso. E como coloca, ouve-se falar muito, ora, há uma ação que está tirando o homem da terra, que busca pela terra o seu sustento, aquele pobre coitado, o que vai acontecer com essas pessoas? Essas pessoas não estão lá. As pessoas que estão lá estão trabalhando para grandes criadores. Estão protegendo essas pessoas. A desocupação está pacífica. Tivemos algumas prisões e já será explicado pelo Pablo como se deram essas prisões. Mas é importante, nesse primeiro momento, deixar isso muito claro. Quem está sendo alvo da desocupação? E este termo, desocupação, é de vital importância, Joacia, porque as pessoas falam em reintegração de posse, e não há reintegração de posse. Se busca reintegrar posse quando há interesse de propriedade e conflito. Aqui, em hipótese alguma, haverá isso, que ali é uma área pública. O que nós temos ali é uma ocupação de área pública. Proteção integral, né? De proteção integral. Precisa voltar para o Estado. E por que que o Estado precisa desta terra? É uma terra de preservação, de proteção ambiental, de proteção do bioma amazônico. É de vital importância a proteção. Sem isso, há um desequilíbrio do bioma amazônico. Todas as áreas de preservação, elas existem para manutenção... Qual é a extensão dessa área? 210 mil hectares. É uma área considerável, mas ela é necessária. E se me permite fazer uma conta muito rápida. Recentemente, doutor Peixoto, a BBC ela tem uma reportagem que eu sugiro que os teus telespectadores que procurem ler sobre essa reportagem, que é importantíssimo, que fala sobre os rios aéreos. Nessa reportagem, a BBC nos fala o seguinte: a Amazônia tem aproximadamente 5,5 milhões de quilômetros quadrados de área, cerca de 400 bilhões de árvores adultas. E cada metro quadrado de floresta, produz diariamente 4 litros de água, Beni. Você sabe que isso equivale a cada dia, que por dia a floresta amazônica lança na atmosfera 20 bilhões de litros de água por dia. Ainda este ano,
a ONU divulgou um relatório falando da escassez de água do mundo, alertando para o grande problema que vem se avizinhando por falta de água no mundo. E alertou que há um crescimento dessa escassez na América do Sul, aonde está a floresta amazônica. Então vejam que lutar para devolver para o controle do Estado como área de preservação ambiental, um parque como esse tem efeitos que atingem toda a humanidade. Não é pura e simplesmente um trabalho voltado exclusivamente para satisfazer o interesse do Estado. Isso é muito maior, o objetivo disso é muito maior. Daí o porquê trabalhamos longamente junto com todas as estruturas de Estado, e aqui há de fazer esse registro. O quanto que o Estado está trabalhando para que esse cumprimento de sentença seja efetivamente cumprido. Bom, polícia... Por favor, conclua. Polícia, áreas de segurança, polícia, toda a estrutura do Estado, as assistências sociais do Estado, porque nós estamos com a preocupação com as pessoas que estamos encontrando lá, pessoas humildes sim, mas que não estão trabalhando na terra para prover o próprio sustento, para da terra tirar o seu sustento, estão ali trabalhando para os outros. Essas pessoas precisam, sim, de um cuidado especial, e a doutora Yara, que ficou responsável, especificamente, de coordenar essa parte do trabalho, vai fazer essa explicação. Então, o Ministério Público criou a estrutura de uma força-tarefa para fazer frente a essas demandas dos conflitos agrários que nós temos no Estado. E, de forma paralela, existe o GAEMA, que é um grupo especial de proteção ao meio ambiente. O GAEMA é o GAECO do meio ambiente. Temos o GAECO, que é aquele que combate ao crime organizado, que combate a corrupção, aos crimes organizados, nesta mesma formatação, com um olhar específico para a proteção ambiental, surgiu o GAEMA, que é coordenado pelo Dr. Pablo. E esse trabalho é feito em conjunto dos órgãos do Ministério Público, dando cumprimento à sentença, que é importante que se diga, há uma sentença que deve ser cumprida. E, aliado a isso, todo o aparato estatal que está dando apoio para que a tropa que está lá dentro, mais de 300 homens, possam efetivamente retomar o parque e devolver o parque ao povo de Rondônia, à humanidade. Se não fizéssemos isso agora, em um espaço de aproximadamente 3, 4 anos, não haveria mais cobertura vegetal no parque. Doutor Everton, o senhor falou que o doutor Pablo pode falar melhor sobre as prisões. Nós tínhamos lá bem mais gente. Por que 5 foram presos? O que houve de diferente na conduta deles que os levou à prisão? O Pablo vai explicar isso melhor. A maioria saiu e voltou para suas casas. Não eram pessoas que estavam lá tentando, como nós testemunhamos em vários locais, pessoas tentando conseguir a terra para trabalhar. Essas não. Essas que nós avisamos, estamos chegando. Fizemos várias audiências lá em Nova Mamoré, avisando, vamos cumprir a sentença. Nós vamos cumprir a sentença, e eles foram saindo. Essas pessoas voltaram para suas casas. Uns permaneceram cometendo os delitos ambientais. E foi o caso das prisões. Eu vou pedir que o Pablo faça esse esclarecimento, e junto nós vamos conversando sobre alguns detalhes, algumas nuances, deixando muito claro a importância disso, Peixoto. O quanto que isso é importante para o Estado, o quanto que é importante que todos nós tenhamos um olhar preocupado para a questão do bioma amazônico. Não trata-se dos ecochatos, não trata-se de... Estão cuidando dos macaquinhos, é mais importante, já ouvimos isso, me perdoe a expressão, mas já ouvimos isso. Fico mais preocupado com os macaquinhos também, como viventes, merecem a tutela e a proteção do Estado, mas a coisa é muito maior. Nós podemos escolher a casa onde vamos morar, podemos escolher o município onde moraremos, podemos escolher o Estado, podemos escolher o país, mas, doutor Irã, o planeta não. Nós só temos esse, e é dele que temos que cuidar. Se nós não cuidarmos do bioma amazônico, o reflexo
é imensurável. Relatórios da ONU vêm alertando para isso. O desmatamento e a poluição do lençol freático tem colocado em risco a população mundial em razão da escassez de água. São relatórios que estão diariamente na mídia alertando para isso. Então, há necessidade de se fazer esse trabalho. O Estado se empenhou, se juntou, é uma força de Estado, é o Estado atuando para que devolva ao Estado aquilo que lhe pertence. Não há possibilidade de assentamento ali. Exatamente, exatamente. A questão do nome, que o Pablo vai explicar isso agora para a gente, o porquê do nome dessa operação. Então, de maneira geral, colocamos a necessidade, a importância desta operação e o Ministério Público exercendo o seu papel, pois estamos dando cumprimento a uma sentença. A ação foi proposta pelo Ministério Público, junto com a Procuradoria do Estado, foi proposta, já tem vamos caminhando para 4 anos, e agora chegou o momento do cumprimento, da desocupação, da desintrusão, tá certo? E não da reintegração. Não estamos reintegrando, nós estamos desocupando aqueles que invadiram a área pública de preservação permanente. Pablo, por favor. Por favor, doutor Pablo. O senhor que é o coordenador do GAEMA. Então, o microfone à sua disposição, por favor. É um prazer estar aqui com vocês, Everton. Prazer dividir essa tarde tão deliciosa aqui com pessoas tão especiais e ter a oportunidade de estarmos aqui presente de uma audiência tão qualificada e de explicar os pormenores dessa operação tão importante para o bioma amazônico, tão importante para nós, todos nós rondonienses, para todos nós brasileiros. O GAEMA vem auxiliado a Promotoria Natural de Guajanamirim desde o início dessa ação. E nós tivemos um olhar múltiplo para, de fato, efetivar e resolver de forma efetiva esse problema. Nós atuamos no braço civil, que é o ingresso da ação civil pública, para buscar a desocupação, a retirada desses invasores deste local e buscar depois a reparação ambiental dos seus devidos responsáveis. Temos também o braço criminal, porque, por incrível que pareça, para nós não tão incrível assim, mas talvez para a grande maioria da população, foi detectado desde o início das investigações uma raizada e complexa organização criminosa que atuava de forma difusa no Parque Estadual Guajanamirim, sobretudo na área de amortecimento, da zona de amortecimento conhecida como Bico do Parque. Por conta da detecção e investigação dessa organização criminosa, no ano passado, não sei se os senhores se recordam, mas nós também... Só para as pessoas entenderem, os cabeças da organização não estão lá dentro. Agora, alguns deles, não é que estejam lá dentro, mas ainda utilizam a área do parque. Mas eu digo, alguns deles. Tem gente de fora que jamais foi para lá, mas que tinha interesse em manipular e usar esse pessoal para atingirem o seu objetivo, para ganharem com isso? Muita gente. E digo que é a grande maioria. Pouquíssimas pessoas que estão lá vivem do parque ou para o parque. Pouquíssimas. Elas estão, como o Dr. Everton bem disse anteriormente, amando ou trabalhando para alguém. Tanto é que numa das investigações desenvolvidas pelos policiais, num dos estudos, aliás, foram feitos diversos estudos pela Polícia Militar naquela região, num deles detectou-se uma família trabalhando em regime análogo a de escravo, em nome de terceiras pessoas. Agora, vocês têm como chegar nessa gente que está fora, que está comandando esse pessoal? Já está no caminho? Vocês têm algum indícios? Há alguma delação já? Como eu estava dizendo antes, Everton, nós, no ano passado, startamos a operação visando desestruturar essa organização criminosa que atuava no Bico do Parque. Nós identificamos o mentor intelectual, foram feitas buscas e apreensão
na casa dele. Alguns outros também, atores, que eram o braço físico dessa organização criminosa lá no parque, a maioria proprietários de fazendas, de imóveis que faziam divisa com o parque e que utilizavam a fundiária da fazenda, a parte que fazia fundos com a fazenda dentro do parque como extensão da sua pastagem. Lá eles abriam ali a cerca, deixava durante o dia o gado deles, particular, pastar na área do interior do parque e depois, quando tinha alguma operação, quando tinha alguma fiscalização, eles sabiam previamente, através de olheiros que ficavam na estrada ou em alguns locais estratégicos, retiravam esse gado do parque de volta para as fazendas para que esse gado não fosse apreendido. Nós localizamos 5 desses fazendeiros, 3 deles... contra 3 ou 4, eu não me recordo agora o número exato, foi expedido mandado de prisão, um ficou preso, outros foragiram, um inclusive está foragido até hoje, mas em razão do decorrer do tempo, eles obtiveram a liberdade provisória, hoje eles estão soltos, mas estão sendo processados sim, por diversos crimes, inclusive organização criminosa. Agora, é importante pontuar dessas 5 prisões que ocorreram especificamente na data de ontem, porque nós estamos vendo vídeos sendo veiculados, principalmente por familiares dessas pessoas que foram presas, de que a força policial invadiu a terra deles, que está, realmente a terra deles está fora do parque, para prender o gado que não estaria no parque. Nós reunimos elementos de prova, os policiais que estavam lá, inclusive os oficiais de justiça que estavam lá dando ordem efetiva à desocupação, junto com fiscais do Idaron, conseguiram detectar, seja por meio de sobrevoo, seja por meio de in loco ali em terra, conseguiram detectar, filmar e fotografar o gado dessas pessoas que foram presas dentro da área do parque, do interior do parque, que é público, e à noite, eles abriam o colchete, o gado voltava para o fundo da propriedade deles, que fazia fundo com o parque. Durante o dia, abria o colchete de novo, o gado voltava para a área do interior do parque, ressalto, do interior do parque, esse gado pastava em área do interior do parque, e depois à noite, quando tinha, na época da fiscalização, eles voltavam. Tudo isso foi filmado, tudo isso foi fotografado. E pasmem, Everton, os senhores mesmos estavam dizendo aqui há pouco, eu estava atento, às matérias, às discussões interessantíssimas que vocês estavam tendo antes da gente entrar no ar. Os senhores estavam dizendo que o crime é organizado e que o Estado precisava se organizar também para combatê-lo. Essa é uma operação, e digo eu, não só porque sou membro do Ministério Público, integrante dessa operação, mas essa é uma operação ímpar, principalmente na área ambiental, que demonstra que o Estado está organizadíssimo para combater invasões de terras públicas, principalmente aquelas que têm significativo impacto ambiental, que têm significância ambiental ímpar. Então, o que vocês solicitaram, essa operação, vem a entregar para a sociedade não só rondoniense, mas brasileira e, quiçá, para toda a humanidade. Como o Dr. Everton bem disse, o Parque Estadual Guajará-Mirim, assim como todas as unidades de conservação do estado de Rondônia, são importantíssimas para o bioma amazônico. Voltando então com relação àquela questão das prisões, essas pessoas foram presas em flagrante porque o gado delas estavam pastando no interior do parque. E isso foi detectado, foi filmado, foi fotografado, foi visto por fiscais do Idaron, foi visto pelos oficiais de justiça que estavam lá dando ordem ao cumprimento da sentença, foi visto pela polícia militar. É uma afronta para o Estado isso acontecer no meio da desocupação. Principalmente, já seria uma afronta acontecer nos dias ordinários. No meio da desocupação, isso soa mais assintoso ainda. Por conta disso, eles foram presos em flagrantes e foram conduzidos até a delegacia de polícia e estão presos. Hoje teve audiência de custódia, 2 foram liberados com cautelares e 2, é importante ressaltar também, 2, a prisão foi convertida em prisão preventiva porque, pasmem, mais um pasmem, são reincidentes. Já fizeram isso outras vezes. E, inclusive, um deles foi preso
há uma semana, 10 dias atrás, no interior do parque, portando motosserra pela mesma polícia militar que hoje está lá e prendeu ele novamente. Microfone, por favor. Obrigada, uma boa tarde. Boa tarde. Antes de saudá-los, eu vou saudar as pessoas especiais, que é a nossa gente do estado de Rondônia que nos assiste. É uma alegria imensa participar com os senhores de uma oportunidade tão singular como pontuou o Dr. Everton. Hoje em dia, na era da informação, muita coisa se divulga, mas um programa como o de vocês, os nossos dinossauros, converte a nossa informação em conhecimento, e isso é singular. Né? Decodificar as informações e tratá-las, formando conhecimento, trazendo ao povo, à nossa população, à nossa gente, a quem servimos, aquilo que é verdade, aquilo que de fato é real, e esse é o interesse do Ministério Público. Ótimo, vamos lá então. Everton, todos os senhores que compõem a nossa bancada, é importante mencionar o seguinte: essa operação, como disse o Dr. Everton, o Dr. Pablo, ela nasce da necessidade do Estado se fazer presente, e o nome da operação Mapinguari, ela vem de um folclore, do nosso folclore amazônico, é uma figura lendária, é um monstro de um olho só, e ele é um protetor das nossas florestas, e a necessidade de o Estado estar presente e organizado foi a tônica. O Dr. Pablo falava dessas 5 prisões, mas quando nós nos organizamos enquanto Estado, e o Ministério Público tem feito isso, se organizado e trabalhado em grupos de atuação, em forças-tarefas como essa aqui, é justamente para que a gente traga para o Ministério Público todos os flancos de atuação e todas as áreas de proteção legal que o Ministério Público é o guardião, é o protetor, é o curador legal. Então, aqui nós temos um flanco cível de proteção ambiental, que é o GAEMA. Nós temos um flanco criminal de proteção ambiental, que é representado pelo GAEMA, e a força-tarefa, que o GAEMA também é integrante, que é coordenada pelo Dr. Everton, ela tem a finalidade, justamente, de trazer este olhar de todas aquelas normas, sejam elas nacionais, sejam elas internacionais, para dispensar um tratamento adequado a todas aquelas, sejam desocupações, que são retiradas coletivas de pessoas de áreas públicas, desintrusões, retiradas de pessoas de áreas de terra indígena, ou reintegrações de posse, retirada coletiva de pessoas de áreas privadas. E nesse contexto, o que se observou, e nós tivemos um cuidado muito especial para trazer para essa operação o cuidado para todas as pessoas que estão lá, não só, e os senhores pontuaram aqui, a todas as pessoas, homens e mulheres, do nosso estado de Rondônia, servidores públicos que representam uma gama de órgãos que estão envolvidos nessa operação, também, assim como qualquer ser vivo, merece a proteção. Então, nossos homens e mulheres que estão operando desde o dia 6 em campo, também tivemos o cuidado de zelar pela vida deles. E de todas aquelas pessoas, criminosas ou não, que estão ali naquele parque, em situação de vulnerabilidade, que é o mais raro, e em situação de crime, que são todas essas pessoas, para dar o olhar humanitário, o olhar de proteção aos direitos humanos e garantir a vida e a integridade de todos. Tendo em vista que essa operação ela vem sendo estudada, preparada, não foi da noite por dia, várias ações de obediência à resolução número 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, resolução 17 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, manual da Ouvidoria Agrária Nacional para despejos coletivos, tudo isso temos observado à risca. E já no início da operação, quando as forças de segurança pública fazem a tomada do campo, assim como eles dizem, né, começam a montar um aparato estatal, mais de 20 famílias que estavam no interior do parque, explorando ilegalmente, criminosamente o parque, procuraram a Polícia Militar, o IDAROM e os demais órgãos que estavam lá e voluntariamente saíram do parque, tiraram os animais que estavam ali, todo o aparato estatal fazendo os autos de infração, porque há um crime ambiental, a fiscalização zoossanitária do IDAROM, o BPA, SEDAM, enfim, todo o aparato estatal, autuando essas pessoas,
A equipe de assistência social, tanto do Estado quanto dos municípios de Guajará, Mirim e Nova Mamoré, atuando também, observamos que muitas crianças estão há mais de 1 ano sem escola, porque as famílias, o que elas fazem? Elas vão lá, passam um final de semana, são moradias precárias, apenas para tratar o gado. A maioria esmagadora das pessoas saíram voluntariamente, se apresentaram a todas as equipes que estavam ali já organizadas e preparadas para recepcioná-las, e saíram dali e foram para suas casas nas cidades circunvizinhas ao parque. Então, essas pessoas que foram presas, por isso, Everton, só 5 pessoas estão presas, porque, como disse o Dr. Pablo, elas estão desafiando, elas estão afrontando a força estatal, e não só isso, elas estão em descumprimento da lei. E todas as instituições do Estado estão ali para fazer cumprir a lei. O Ministério Público tem um cuidado muito especial, porque, como disse o Dr. Everton, nós não somos ecochatos, nós somos cumpridores da lei. E o Ministério Público tem o papel primordial de defender a todos os moradores do nosso Estado, sejam pequenos, médios ou grandes produtores agrícolas, sejam eles produtores da lavoura, vegetais, frutos, seja o que for, criadores de animais, enfim. O Ministério Público tem este olhar para assegurar, inclusive, que o nosso bioma seja preservado, para que a gente continue sendo celeiro também do mundo no que toca à produção de alimentos. Porque nós sabemos que sem água, sem natureza, o nosso solo vai empobrecendo, a nossa agricultura não consegue seguir com a força que a gente precisa ter para a humanidade comer. Então, o objetivo desse trabalho coordenado, com vários profissionais técnicos e capacitados, um trabalho que tem sido feito dioturnamente há muito tempo, é justamente impedir e estancar essa sangria que via ali acontecendo. E é importante anotar que a permanência dessa ocupação, ela não é antiga. E ainda que ali não fosse uma área pública hoje reconhecida, todas as tentativas judiciais de desconstituir a natureza pública e de preservação permanente, elas têm sido derrubadas judicialmente. E, recentemente, o Estado de Rondônia recebeu um elogio junto ao STF, dizendo da importância dessa operação, parabenizando nominalmente a Justiça, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o Ministério Público do Estado de Rondônia e a Polícia Militar do Estado de Rondônia pela qualidade técnica da nossa Operação Mapinguari. Era esse o objetivo de esclarecer. Doutor Joaci Loura Júnior tem uma pergunta para fazer ao grupo, depois a doutora Nayara. Eu quero ouvir a doutora Nayara também para falar sobre a operação e a participação dela nessa operação. Doutor Joaci, por favor. Eu quero cumprimentar e dizer, talvez o telespectador esteja perguntando o que o Ministério Público tem a ver com isso. O Ministério Público, a função dele é muito bem definida lá no artigo 127 da Constituição, e é ele, sim, que defende como instituição permanente os interesses individuais e sociais. E aí estão também a questão do meio ambiente, porque muito se ouve falar, e muito se criticou antigamente, a questão do poluidor pagador. E só quem poluía é que tinha que pagar, mas quem devasta também tem que pagar. E a gente acaba vendo, doutor Everton, aqui eu quero lhe cumprimentar e cumprimentar a doutora Yara, doutora Nayara, doutor Pablo, pelo brilhante trabalho, e dizer que talvez o que tenhamos visto ao longo dos anos é aquele menoscabo à lei de proteção ambiental. Isso não precisa, o meio ambiente, se colocava muito em foco que uma pena contra determinada situação ambiental era muito maior do que, às vezes, uma pena do homicídio culposo, por exemplo, né? E a gente vê que é tão importante que hoje a gente começou a sentir de tudo que tem acontecido. Nunca se teve tanta calor no mundo como, né, estamos vendo. E a minha pergunta vai... certamente outras áreas de preservação integral e permanente durante o Estado, mas especialmente em Guajará,
que é um município ali que tem essa especialidade que é formada ali por muitas áreas, por muitas parques ecológicos, enfim. Mas outras áreas aqui no estado de Rondônia certamente também estão sofrendo do mesmo crime ambiental. O Ministério Público também tem uma outra área de atuação em outras vertentes dentro do estado de Rondônia? Quero ouvir a doutora Nayara respondendo essa pergunta, então. Por favor, doutora Nayara. Boa tarde. Claro. Boa tarde a todos os senhores. Sim, há outras ações judiciais, inclusive, já com decisão e em andamento acerca de outras unidades de conservação no estado de Rondônia. Algumas delas acompanhadas também a pedido do promotor natural, daquela comarca onde esse problema existe, pelo GAEMA e pela força-tarefa do Ministério Público. Então, a Operação Mapinguari, ela vem com essa organização, com esse cuidado e, muito possivelmente, né, após... haverão outras, uma vez que há outras decisões, existem outras decisões judiciais em relação a outras áreas do Estado, né? Essa, em razão do tempo, em razão da organização, das peculiaridades locais, foi dado cumprimento agora, mas sim, há outras na mesma situação e também que já demandaram e vão demandar a atuação do Ministério Público na mesma proporção. E o que nós observamos é que são... movimentos, condutas dessas pessoas muito semelhantes em várias unidades de conservação. É uma informação que eu acho importante, inclusive a população saber, é que durante a investigação e a própria ação civil pública e a investigação criminal, foram localizados mapas loteando um patrimônio público. Então, e pessoas cobrando por esse patrimônio público. Então, não é pura e simplesmente a proteção ambiental e a importância ambiental daquele local para o próprio desenvolvimento sustentável do Estado, do agronegócio, que nós precisamos de um clima estável para que isso aconteça, das chuvas regulares. Mas também é um loteamento irregular daquela área com cobrança e com pagamentos, isso constatado, documentado nessa ação penal, e é importante que a população reflita quem está ganhando com esse loteamento, para onde está indo esse dinheiro, isso está revertendo em favor da sociedade? Quem está escolhendo as pessoas que estão ocupando uma área pública? Isso está vindo em benefício daquela comunidade, inclusive? Quem está lucrando com o furto da madeira? São poucas pessoas. As pessoas resolveram invadir, afrontar o Estado e... na verdade, estão vendendo o que não lhes pertence, exatamente, né? Exatamente. Pode dizer que é até um estelionato, porque há pessoas que foram iludidas também, com promessas de algum tipo de regularização, com promessas de agentes aí, e venderam, inclusive nós temos essas informações na investigação, venderam suas propriedades ou gastaram suas economias numa área que não pode ser regularizada. É uma área pública, e ainda que pudesse ser regularizada, há critérios legais para essa regularização. Por que são essas pessoas que estão lá? Não somos nós, não são os senhores, e todo mundo resolve fazer a mesma coisa. Agora eu quero lucrar com a madeira de uma área pública, não quero gastar com pasto para o meu gado, e vou invadir uma área pública. Nós temos que fazer essa reflexão. E se todo mundo resolve fazer a mesma coisa? Imagina o caos e o conflito que nós não temos. Então, é importante que a população perceba que esse é um movimento de pessoas que estão querendo lucrar com o patrimônio público e com a degradação do meio ambiente. Né? Uma área pública circula, né? Aí, no processo também foram várias tentativas dizendo que aquilo ali, que há documentos, dizendo que aquilo ali tem propriedade. E é curioso que esse parque ele existe por decreto estadual desde 1990, e durante muito tempo ele permaneceu intacto e preservado. Né? Nós observamos que as invasões ali, elas tiveram um avanço e iniciaram um pouco mais veloz a partir do ano de 2015, e aí ainda mais 2019, e é onde foi constatada a atividade dessa organização. Então, houve sim uma tentativa de loteamento, haviam pessoas
que cuidavam, inclusive fiscalizavam, se havia alguém querendo invadir lá, tinha que pagar determinado valor, né? E há isso, né, documentado nas investigações. Então, não é pura e simplesmente, né, apesar da sua importância ambiental, mas também um patrimônio público, há pessoas que estão lucrando em cima de toda a população de Rondônia. Então, a população precisa ter conhecimento disso. Quem são essas pessoas que estão lá? Né, o que elas pretendem invadindo e que tipo de lucro elas estão realizando? Você desmatar, o desmatamento foi muito grande e desmatar uma hora a máquina, quem é produtor rural, pequeno produtor, sabe como é caro você pagar uma hora a máquina, você pagar uma diária para desmatar, foi flagranteado lá trator, durante 3 dias direto desmatando e a polícia logrou êxito em localizar. Qual é o custo disso? Quem tem esse dinheiro, né, para pagar e para manter, para desmatar? E o gado também nós sabemos que não é barato. Né? Então, é preciso que a população entenda todo o contexto disso. Né? Como foi dito, há pessoas humildes, mas também há todo esse contexto que nós precisamos informar a população para que ela reflita sobre a importância dessa proteção e das ações dos órgãos de Estado. Inclusive, no local, acredito que tenha sido noticiado, ano passado, retrasado, no exercício das suas funções, policiais militares, fiscais da SEDAM foram alvejados. Né? Tem um fiscal da SEDAM que o tiro pegou de raspão nele, senão nós estaríamos falando aqui num agente público morto no exercício da sua função de fiscalização. Então, são muitas informações que muitas vezes não chegam à população, então a importância também de nós trazermos isso aqui para os senhores, que a população entenda todo o contexto que envolve a situação do Parque Estadual e do Bico do Parque também. Olha aqui, quem está assistindo a gente é o Dr. Antônio Carlos do Nascimento, ele é o coordenador da Receita Estadual. Ele está lembrando o seguinte: a Cefins pediu instrução normativa proibindo a concessão de inscrição estadual nas áreas protegidas, exceto as populações extrativistas autorizadas pela SEDAM, como os extratores da castanha do Brasil, por exemplo. Então ele faz esse registro aqui. Perfeito. Vamos, então, reforçar a ideia que o Estado está se organizando. Os órgãos de Estado estão se organizando, se preparando para fazer este enfrentamento. Everton, nós encontramos lá investimento de mais de 200 milhões, 200 mil reais, em uma propriedade. Que também é muito. Também é muito, desculpa. Em uma propriedade, curral, estradas abertas. Tinha uma estrada, que era a Estrada Parque. Agora já tem a linha 9. Chegamos na linha 10, não é isso? Chegamos na linha 10, todas abertas. Está quase tomando a base. Então, veja o que nós temos é a atuação do poder econômico. As pessoas humildes, Peixoto, estão novamente sendo utilizadas para enriquecer cada vez mais os ricos. Temos situações de contrato de arrendamento de pasto dentro do parque. Imagina, cara, são inúmeras situações. Joaci, o atual procurador-geral, doutor Ivanildo Oliveira, tem a questão do enfrentamento às questões que violam o direito ambiental como uma de suas prioridades. E foi com este pensamento que ele criou o GAECO, foi com este pensamento que ele criou a Força Tarefa e estruturando o Ministério Público para voltar o seu olhar a todas essas outras áreas. Então, todas essas outras áreas também serão objeto de ações dessa natureza. Antes de chegarmos neste momento da Mapinguari, nós tivemos uma operação para tirar o núcleo criminoso, que foi o GAEMA e o GAECO, fez uma operação anterior que tirou o núcleo criminoso daquela região e agora, que era o crime organizado que estava atuando ali, e agora estamos fazendo com que as pessoas saiam. E vocês vejam, já estão saindo espontaneamente. Falam, não vou ficar aqui, e voltam para suas casas, porque sabe que aquela área não vai ser regularizada. Novamente estão iludindo as pessoas, novamente estão valendo-se da boa-fé, da necessidade das pessoas para iludi-las. Nós, o Ministério Público, o Estado, toda a estrutura, sabemos da importância e da pujança que é o agronegócio. Nós precisamos que o agro desenvolva, mas que tudo se desenvolva
dentro da licitude, que as coisas ocorram dentro da licitude. Doutor Everton, o Irã Galo quer fazer uma observação. Até porque nós estamos... Eu sei que o tempo está exíguo, mas eu não poderia deixar de transmitir a minha emoção em ver jovens procuradores e promotores defendendo a sociedade rondoniense. O senhor, doutor Everton, o senhor faz parte da história da justiça do estado de Rondônia. Quando eu vejo o senhor na frente de qualquer operação, eu disse, agora vai dar certo. Porque o senhor é um homem sério, o senhor é um homem de ética e moral ilibada. Portanto, eu fico mais alegre quando eu vejo esses jovens procuradores defendendo a sociedade rondoniense. Então, portanto, meu abraço tem nosso apoio, porque isto foi muito importante o senhor trazer aqui para nós, onde está 52 municípios nos assistindo, para levar a realidade dessa ação criminosa que grandes empresários provocam no nosso estado. Muito obrigado por essa operação. Everton, por favor, doutor Everton, Pablo. Só um minutinho, Sérgio. Aliás, eu gostaria de falar aqui na presença do senhor que eu sou um leitor assíduo das suas colunas no jornal eletrônico ali. Doutor. O senhor sempre muito prudente só, nas Everton, ponderações. registrar, primeiro, um abraço profundo ao Ministério Público, a quem admiro e sou fã por tudo que faz pelo Brasil, por Rondônia. Mas, em especial, eu quero dar um abraço afetuoso no Dr. Everton, um amigo de longa data, uma pessoa que eu respeito muito, um rondonense da Gema, que orgulha todos nós. Então, em nome dele, cumprimento a todos que estão aqui. Eu acho assim, já que nós estamos tendo essa oportunidade, eu vou lançar aqui um tema para que vocês possam debater em outro momento. Porque muito se fala, floresta em pé é atraso de vida, é um impacto negativo, é um impedimento ao desenvolvimento. Mas eu trago aqui uma provocação para que depois os senhores reflitam e depois possa servir de tema para um outro dia, para um outro momento. Qual a importância, inclusive econômica, do Parque Estadual Guajanamirim? Existe a prestação de serviços ambientais que envolve vários fatores. Um deles é a entrega ecossistêmica que esse parque pode entregar. A proteção biológica dos animais, enfim, a questão da água também. Mas vamos puxar a sardinha só para o aspecto econômico, financeiro, money, grana, din-din. Unidade de crédito de carbono. Hoje discute-se muito, mercado de crédito de carbono. Vamos embora. Foi. Conclua, temos mais 10 segundos. Unidade de crédito de carbono. Hoje, o Parque Estadual em pé, se fosse explorado só crédito de carbono, por ano traria mais de 100 milhões de reais para o estado de Rondônia. Doutor Everton, suas despedidas, por favor, em nome da equipe. O quanto passa rápido o tema quando estamos com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Essa provocação é extraordinária. Encerrando, vou ser o mais rápido possível, mas o Banco Mundial, ainda este ano, atualizou essas contas, dizendo que a floresta em pé vale 7 vezes mais. Ela produz o seu ativo por ano 375 bilhões de dólares. Isso quer dizer 1,5 trilhão de reais por ano. Obrigado de coração, um abraço a todos, obrigado. E os convidados vão receber, vão ganhar o My Cooks também no final do programa aí. Temos uns presentes para entregar. Muito obrigado. My Cooks. Olha aí, o microfone. Não nos esqueçamos dos nossos valorosos pequenos e médios agricultores que colocam a comida na nossa mesa. Maravilha. My Cooks agora para vocês no final, viu? Quase fora. Aí. Agora vai. Pode entregar agora lá, Neto. Agora deixa eu